Boa tarde a todos. Hoje, 4 de agosto de 2024, vamos apresentar a nossa reunião da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas, do Conceito Rosa Cruz de Cosmos de Max Handel, a 191ª reunião. Começamos hoje o capítulo 11, Gênese e Evolução do nosso Sistema Solar, Caos. Vamos iniciar elevando o ambiente dos nossos estudos. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença. Ó Senhor, nossa força, nosso Redentor. Gênese, a evolução do nosso sistema solar, caos. Nas páginas anteriores, nada dissemos sobre o nosso sistema solar, nem sobre os diferentes planetas que compõem, porque, antes de chegar ao período terrestre, não havia diferenciação atual. O período terrestre é o pináculo da diferenciação. Ainda que não tenhamos falado senão de uma classe de espíritos virginais, daqueles que, no sentido mais estreito e limitado, estão relacionados com a evolução terrestre. Há, na realidade, 7 raios ocorrentes de vidas. Seguem todos evoluções diferentes, embora pertencendo à mesma classe original de espíritos virginais, de que faz parte a nossa humanidade. Nos períodos anteriores, todas essas diferentes subclasses ou raios encontraram um ambiente apropriado para a sua evolução, no mesmo planeta. Porém, no período terrestre, as condições se tornaram tais que, para facilitar a cada classe o grau de calor e de vibração necessários à sua fase particular de evolução, foram segregados de diferentes planetas, as diferentes distâncias do manancial central da vida, o Sol. Esta é a razão de ser do nosso sistema, de todos os outros sistemas solares do universo. Antes de descrever a evolução da nossa humanidade na Terra, depois da sua separação do Sol central, é necessário, para manter a devida ordem, explicar a causa do lançamento ao espaço dos planetas do nosso sistema. A estação ativa, particularmente do mundo físico, depende da separatividade, da limitação da vida pela forma. Porém, durante o intervalo entre períodos e revoluções, cessa a distinção entre a vida e a forma. Isto se aplica não somente ao ser humano e aos reinos inferiores, mas também aos mundos e globos, às fases da forma para a vida que está evoluindo. Nesse noturno intervalo, subsistem somente os átomos semente e o núcleo ou centro dos mundos globos. Tudo mais é uma substância homogênea. Um só espírito compenetra todo o espaço. Vida e forma, seus polos positivos e negativos são indivisíveis. A esse estado, a mitologia grega chamou caos. A antiga mitologia escandinava e teutônica lhe chamavam Ginnungagap, limitado ao norte pelo frio e nebuloso Niflheim, a terra da umidade e da neblina, e ao sul pelo ardente Muspelheim. Quando o calor e o frio penetraram no espaço que ocupava o caos, ou Ginnungagap, eles produziram a cristalização do universo visível. A Bíblia também emite essa ideia de espaço infinito, como predecessor da atividade do Espírito. Em nossos atuais tempos de materialismo, lamentavelmente, perdemos a ideia de todo o significado dessas palavras espaço. Acostumamos a falar de espaço vazio, ou do grande nada do espaço. Perdemos completamente o imenso e santo significado daquela palavra. Em consequência, somos incapazes de sentir o respeito que essa ideia de espaço e caos deveria fazer brotar em nossos corações. Para os Rosa Cruzes, tal como para qualquer outra escola de ocultismo,
Não existe nada semelhante a esse vazio ou nada do espaço. Para eles, o espaço é espírito em atenuada forma, enquanto a matéria é o espaço ou o espírito cristalizado. O espírito manifestado é dual. A forma é a manifestação negativa do espírito, cristalizado e inerte. O polo positivo se manifesta como vida que galvaniza a forma negativa e a leva à ação, porém ambos, vida e forma, originada em espírito, espaço e caos. Para termos uma ideia esclarecedora, tomemos da vida diária o exemplo da eclosão de um ovo. O ovo é cheio de um fluido moderadamente viscoso. Submetido esse fluido ao calor, a incubação, dessa substância fluídica e branda, sai um pintinho vivo, com ossos duros e carne, relativamente dura, coberto de peninhas até certo ponto rígidas, etc. Pois bem, se um pintinho vivo pode surgir de um fluido inerte de um ovo, sem que se lhe junte substância exterior, será absurdo pretender que o universo seja espaço ou espírito cristalizado? Não há dúvida alguma, apesar desta afirmação poder parecer absurda a muitas pessoas, mas esta obra não foi escrita para convencer o mundo em geral de que estas coisas são assim. Foi escrita para os que, intuitivamente, sentem que essas coisas devem ser assim e para ajudá-los a ver a luz, como ao autor foi permitido nesse grande mundo mistério. O objetivo especial do momento é demonstrar que o espírito é ativo em todo o tempo, de uma forma durante a manifestação e de outra durante o caos. A ciência moderna sorriria ante a ideia de que a vida pudesse existir num globo em formação. Isso é devido à ciência não poder dissociar a vida da forma, e só poder conceber a forma quando se apresenta sólida, perceptível para algum dos nossos 5 sentidos. O ocultista cientista, de acordo com as definições dadas acima sobre a vida e a forma, afirma que a vida pode existir independentemente da forma concreta. Porém, existir formas não perceptíveis aos nossos atuais sentidos limitados e não sujeitas a nenhuma das leis que regem o estado atual, concreto da matéria. É verdade que a teoria nebular sustenta que toda existência, quer dizer, todas as formas, todos os mundos no espaço e quaisquer formas que possa haver nesses mundos, surgiu da nebulosa ígnea, mas não reconhece o fato ulterior sustentado pela ciência oculta. A nebulosa ígnea é espírito. Também não reconhece que toda a atmosfera que nos rodeia e o espaço entre mundos é espírito, e que existe um intercâmbio constante entre a forma se dissolvendo em espaço e o espaço se cristalizando em forma. O caos não é um estado que, tendo existido no passado, agora tenha desaparecido completamente. É tudo que atualmente nos rodeia. Não poderia haver progresso se as formas velhas, que já prestaram toda a sua utilidade, não estivessem sendo dissolvidos constantemente no caos. E se esse não desse nascimento também, continuamente, a novas formas. A obra da evolução cessaria e a estagnação impediria toda a possibilidade de desenvolvimento. É um axioma. Quanto mais nós morremos, melhor vivemos. Goethe, o poeta iniciado, disse: morra e nasça, sem cessar. Enquanto não cumpres esse destino, és sobre a terra sombria, qual sombrio peregrino. Paulo disse: eu morro todos os dias. Como estudantes de ciências ocultas, precisamos compreender que,
Mesmo durante a manifestação ativa, o caos é a base de todo o progresso. Toda atividade durante o caos decorre de nossa atuação na manifestação ativa. Vice-versa, tudo quanto somos capazes de realizar e de progredir durante a manifestação ativa é resultado da existência no caos. A existência nos intervalos entre período e revolução é muito mais importante para o crescimento da alma do que a existência concreta, se bem que, sendo estas últimas a base da primeira, não poderíamos passar sem ela. A importância do intervalo caótico advém, durante esse período, das entidades que estão evoluindo de todas as classes estarem tão estreitamente unidas que em realidade se unificam. Em consequência, estando em estreito contato com os seres mais altamente desenvolvidos, as classes que alcançaram pouco desenvolvimento durante a manifestação experimentam e se beneficiam de uma vibração superior à sua. Isto lhe permite reviver e assimilar as passadas experiências, o que era impossível enquanto estavam limitadas pela forma. Já conhecemos os benefícios que traz ao espírito do ser humano o intervalo entre a morte e o novo nascimento. Nesse intervalo, depois da morte, se continua a empregar uma forma, mas muito mais atenuada do que o corpo denso. Nas noites cósmicas, nos intervalos de repouso entre períodos e revoluções, há inteira libertação de toda forma, donde resulta que o benefício extraído de todas as experiências pode ser assimilado muito mais eficazmente. Uma palavra foi empregada originalmente para expressar o estado das coisas entre manifestações. Entretanto, tem sido tão usada em sentido material que perdeu seu primitivo significado. Dita palavras é gás. Alguém julgará que esta palavra é muito antiga e tenha sido usada quase sempre como sinônimo de um estado de matéria mais sutil do que os líquidos. Não, esta palavra foi empregada pela primeira vez em Psíquica, obra que apareceu em 1663, escrita por Comênius em Rosa Cruz. Comênius não se intitulava a si mesmo Rosa Cruz. Nenhum verdadeiro irmão o faz publicamente. Só o Rosa Cruz conhece o irmão Rosa Cruz. Não, nem ainda os mais íntimos amigos ou a própria família conhecem as relações de um ser humano com a ordem. Os iniciados, só eles conhecem os escritores do passado que foram Rosa Cruzes, porque por meio de suas obras brilham as inconfundíveis palavras, frases e sinais indicativos da significação profunda oculta para os não iniciados. A Fraternidade Rosa Cruz é composta de estudantes dos ensinamentos da Ordem, os quais são agora fornecidos publicamente, porque a inteligência do mundo está crescendo a um ponto necessário para compreendê-los. Essa obra é um dos primeiros fragmentos públicos dos conhecimentos Rosa Cruzes. Tudo que tem sido publicado como tal nos últimos anos é obra de charlatões ou traidores. Os Rosa Cruzes, tais como Paracelso, Comênius, Bacon, Helmont e outros, deram vislumbres em suas obras e influenciaram a outros. A grande controvérsia sobre as obras de Shakespeare, que fez sujar tantas penas de ganso e gastar tanta tinta, muito melhor empregados em outros propósitos. Nunca teria vindo a lume se fosse conhecido que a semelhança entre Shakespeare e Bacon é efeito da influência exercida por ambos, por um mesmo iniciado. Esse iniciado também influenciou Jacob Boehme e um pastor Ingolstadt, Jacob Baldus, que viveu posteriormente à morte do bardo de Avon
e escreveu versos líricos em latim. Lendo o primeiro poema de Jacob Baldi, Concerta Chave, de baixo para cima, aparecerá a seguinte sentença. Anteriormente falei do outro lado do mar por meio do drama. Agora me expressarei liricamente. Em sua Física, o Rosa Cruz Comênios escreveu: Vixe Maria. A esse espírito desconhecido eu chamo gás. Mais adiante diz na mesma obra: esse vapor que chamo gás não faz muito tempo foi tirado do caos de que falavam os antigos. Devemos aprender a pensar no caos como o Espírito de Deus que compenetra todo o infinito. Segundo a máxima oculta, ver-se-á que, em sua verdadeira luz, entre aspas, o caos é a sementeira do cosmos. E não mais nos perturbaremos ante a assertiva de que, entre aspas, se possam tirar alguma coisa do nada, porque espaço não é sinônimo de nada. Mantém em si os germes de tudo quanto existe durante a manifestação física, embora não contenha tudo completamente. Da fusão do caos com o cosmos, há sempre e de cada vez algo novo que antes não existia, que não se percebia, que permanecia latente. O nome desse algo é gênio, a causa da epigênese. Aparece em todos os reinos e é a expressão do espírito progressivo no ser humano, no animal e na planta. O caos, portanto, é um nome santo. O nome significa a causa de tudo que vemos na natureza. Inspira um grande sentimento de devoção a todo ocultista experiente, verdadeiro e treinado, que contempla o mundo visível dos sentidos como uma revelação das potencialidades ocultas do caos. Uau! Bem, finalmente iniciamos aqui os termos Rosa Cruz que estudaremos hoje. Como sempre, iniciamos nossa apresentação levantando alguns temas específicos da nossa escola, que merecem atenção e cuidados especiais pela necessidade dos estudantes a compreenderem e absorverem ao máximo seu sentido e aplicação. Hoje temos 1, o Sistema Solar, 2, o Reino de Deus. Vamos estudar então o nosso primeiro termo, que é nosso Sistema Solar. Viemos estudando nossa evolução através dos 7 períodos do nosso esquema divino de evolução. Durante os períodos Saturno, solar e lunar, nós, espíritos virginais, estávamos todos evoluindo no Sol. Junto conosco, outras correntes de vida que seguem diferentes evoluções, embora pertencentes à mesma classe originais de espíritos virginais como a humanidade. Bem, temos na tela o nosso esquema de evolução, que já vemos estudando há algum tempo. Vamos lembrar, então, que os nossos 3 períodos iniciais, Saturno, solar e lunar, nós vivemos a nossa involução, que aconteceu, portanto, no Sol. Junto conosco estavam mais 6 correntes de vida, que, embora diferentes, como dissemos, em termos de evolução, eram todas oriundas como nós dos espíritos virginais. Existem, assim, 7 raios ou correntes de vida. Durante os períodos anteriores, esses diferentes raios, como nós, evoluíam no mesmo campo de evolução, o Sol. Como já vimos, a escolha por estagnar, seguir ou acelerar a evolução é sempre livre opção de cada espírito. Assim, como a devida adequação do calor e vibração do Sol no período terrestre não era adequada a todos, e para que cada classe fosse atendida em suas necessidades,
foram segregadas cada classe em diferentes planetas a várias distâncias do Sol, de acordo com as necessidades dos evoluintes. Como sabemos, a sabedoria divina, plena de misericórdia, atendeu a todos. Cada um desses raios, segregados que foram do Sol, foram arrojados, cada qual a uma distância adequada, que daria a cada um a resposta às suas necessidades. Eu queria saber se esta parte ficou bem compreendida. Nosso tempo no Sol, os nossos companheiros do Sol, e que cada um, então, foi arrojado a distâncias específicas, de acordo com as necessidades de calor e de vibração. O Sol era uma potência. Os que eram muito adiantados ficaram muito bem lá, mas nós sabemos que os espíritos mais atrasados, eles dificultam muito a evolução dos mais adiantados. Assim, ficou tudo numa perfeita adequação, como sempre, na vontade de Deus. Resumindo, nós estávamos meio que atrapalhando a galera. Tava. Pediram gentilmente para a gente, cada um seu quadradinho, porque realmente... Um espaço mais hoje determinado. a gente ainda está assim, então, tá, né? Bom, assim nasceram, então, nosso sistema solar e todos os outros. Esses são os 7 planetas que gravitam em torno do Sol e que, na verdade, são os corpos densos dos 7 gênios planetários, na sequência da qual foram arrojados. Aqui a imagem mostra o nosso Deus, né? O nosso trino, o mundo dele, né? O mundo de Deus. E aqui estão os gênios planetários: Urano, Saturno, Júpiter, Marte, Terra com um satélite, Vênus e Mercúrio. Só lembrando que Netuno e Plutão não fazem parte do nosso sistema solar. Bem, vamos falar... Não, acho que antes. Vamos falar um pouquinho da nossa Lua e dos satélites em geral. A Terra foi arrojada do Sol, para a gente ter uma noção da sequência, no final da época hiperbórica, correspondente à segunda revolução do período terrestre. Logo na época seguinte, a lemúrica, aí pela terceira revolução do período terrestre, nossa Lua também foi arrojada da Terra, tornando-se assim um satélite dela. A Lua, sim, levou com ela os muito atrasados, o que também acontecerá aos evoluintes que permanecerem nessa mesma situação até a quinta revolução do período terrestre. Vamos lembrar também que a nossa Lua é chamada Lua de desintegração. Então, nós vamos falar um pouquinho, já que estamos falando da misericórdia divina, dos demais satélites do sistema solar. No texto, Max Reinda nos fala dos atrasados de Júpiter, por exemplo. São 4 satélites. E nos diz que esses atrasados deverão ter a oportunidade de voltar para casa, isto é, o planeta Júpiter. Nos lembra também, como já foi comentado aqui, que os senhores de Vênus e os senhores de Mercúrio, através do serviço prestado aos mais atrasados, voltaram para seus lares. Vênus e Mercúrio. Dúvidas? O Mago Trino, todo satélite, toda a Lua, por exemplo, quando o Sol a Terra foi expurgada do Sol, foi porque o pessoal não estava acompanhando o ritmo, então vamos ter que separar, colocar um ambiente separado. É o que eu entendi também. Show. Quando é a Lua, a nossa foi o mesmo padrão. Foi a mesma ideia. O pessoal que está atrasando, tira um pedaço, mais um campo de evolução, prepara um campo de evolução para esses atrasados para poder evoluir. Toda Lua, toda vez que é feita uma Lua, é porque, por exemplo, um grupo ou algum grupo de espíritos originais, um grupo de uma onda de vida atrasou, está atrasando e necessita de um outro ambiente, aí é criado, ou pode existir também que seja uma Lua como um campo, sei lá, de evolução.
Apesar que é um campo de evolução, não deixa de ser um campo de evolução. No caso, é porque o que a gente comentou agora, que existem, aprendi há pouco tempo, já que estamos todos estudantes, que a nossa lua é uma lua de desintegração. Posto que os espíritos atrasados, os entes que vão para lá, são muito atrasados. Eles não têm mais os átomos semente. Então, esse é um tipo de atrasados que vão para a nossa lua, tipo a nossa lua. Mas existe a outra lua que eu falei, o outro tipo de lua, que eu acabei de falar, de Júpiter, de Vênus. Essas também são ou não? Essas são luas de regeneração. Essas são luas então, de regeneração. Então tem uma diferença de uma desintegração e uma de regeneração. Sim. Que é a lua da recuperação. Então, isso. Não, também a nossa lua. Não é dizer que Deus vai jogar fora o que criou, não. Para tacar fogo, né? Eles vão ficar lá por um longo tempo. O Carlos ainda comentou. Deve ser um lugar muito chato, que você não tem nada a fazer, não sabe quem é, nem onde está. Deve ser muito ruim. Mas eles vão ficar lá esperando uma próxima oportunidade de um outro esquema evoluir. Então, pensa bem, além de tudo, nós já estamos aqui, tá certo que nós estávamos, quando ela foi arrojada, nós ainda não estávamos na época Atlante, mas estávamos bem adiantados, né? Nós, no geral, entre aspas. Mas eles foram lançados e eles já tinham dado bastante no nosso esquema. Eles perderam isso, eles vão ter que esperar vir um novo esquema e começar lá, feito nós lá em Saturno. Lembra quando a gente era a casquinha da Terra? É chato. Agora, a lua de regeneração, os atrasados são levados para lá, mas eles têm a oportunidade, prestando serviço, evoluindo e se empenhando, voltarem para os seus planetas e continuar o processo evolutivo junto com os seus irmãos, né? Que eu acho que chamam jupiterianos, não sei se é assim. Venusianos. Olha aqui, é isso aí. Legal. Alguém tem mais alguma dúvida em relação às luas? Tanto as luas de integração como as de regeneração, recuperação, várias. Quando não existir mais necessidade delas, elas vão para o cinturão de asteroides que existe entre Marte e Júpiter. Certo? Existe um cinturão de asteroides. Vocês sabiam disso? Não? Sim. Então, acho que a figura da sua figura, acho que aquela figura lá, eu acho que a abertura. Acho que a abertura falava, mostrava aí na figura. Eu quero ver lá. Cinturão de asteroides. Esses cinturão de asteroides, lá tem entre Marte e Júpiter. Não está claro. Mas existe um cinturão de asteroides que esse cinturão de asteroides, formado por bilhões de partículas de asteroides, coisas, pedaços, pedras e tal, eles orbitam em torno do Sol, inclusive, entendeu? Só que são restos de Lua, de meteoros, de qualquer coisa lá que não deu, assim, que não precisou, que precisou num certo momento e que não precisou mais. E são formados, todos eles são formados de sólidos, líquidos e gases. É uma coisa da região química do mundo físico, entendeu? Eles, por exemplo, não caem simplesmente no caos. Não, eles ficam lá virando em torno. As luas a lua de Vênus e Mercúrio e Vênus já tiveram lua, é um caso desses que foi desintegrada. Aí o que acontece? Ela, por atração, né, ela desintegra e fica na mesma distância de todos aqueles componentes. Então ele fica virando lá. Não é habitado. Tá? Tem mineral, deve ter lá ouro, diamante, algumas coisas assim, mas não tem gente. Fica os restos, né? O resto. É porque é uma coisa que é física, né? E o físico, como você dissolve o físico? Fica lá. Não, fica lá. Tanto é que é um problema grave para quando você, quem estuda ciências espaciais, quando você manda lá uma sonda para Júpiter, para passar por tem lá, todo um trabalho matemático de desviar aquelas coisas, porque você tem que passar por aquele cinturão. Tem todo um cálculo lá que o bichinho fica lá. Inclusive, se vocês olharem na internet, vocês vão ver no YouTube lá alguns casos assim, do tipo, como é que faz? Aí tem cálculos, né? A Voyager 1 e 2, elas
Exatamente. Sabe que joguinhos que joga lá de desviar? Sim, que vem aquele monte de meteorozinho, entre aspas. É aquilo lá, só que em escalas reais. Tipo assim, se bateu, você perdeu o satélite. Não tem como voltar de novo. Os bilhões de dólares lá fora, né? Então, mas é isso. Então vamos agora... Só para completar o que a Maria falou, olha que interessante, você percebeu interessante. A ciência está sempre descobrindo novas luas. Se vocês olharem no conceito, na época que o Max escreveu, ele deve ter consultado lá o Atlas, e estava lá, 5 luas em Júpiter, não sei o que, agora vai ver lá, tem 32 luas em Júpiter, 40 luas, não sei aonde. Ou seja, o ser humano está sempre descobrindo luas. Eu tenho um livro do conceito bem antigo. É meio assustador, né? Não, porque são luas, são atrasados e são fracassados. Entendeu? Também tem fracassados, não é só a nossa lua que tem outros, né? Não é só nós que... Alguns de nós foi para lá, tem fracassados lá também. Cara. Sim, mas também no quesito geral é meio que assustador, porque tem mais pessoas indo contra o esquema de evolução, né? Não, mas pode ser, a gente não sabe, mas pode ser que tem muito mais atrasados que vão fazer um serviço para uma outra onda de vida em outro planeta e vão recuperar e voltar ao planeta original, como aconteceu com os senhores de Vênus e os de Mercúrio. Eles atrasados, prestaram serviço para nós, né, e voltaram para o planeta. E a Lua se integrou. Então pode estar acontecendo isso também. E que é diferente, está ajudando outras ondas de vida. E é diferente dos fracassados, porque fracassado não é... Não, fracassados não tem jeito. Por exemplo, a gente lê aqui no Conceito do Cosmos que os irmãos maiores, alguns irmãos maiores, estão trabalhando numa lua de Júpiter para preparar o ambiente de evolução para quando nós entrarmos no período de Júpiter. Então, se aquela lua de Júpiter que os irmãos maiores estão trabalhando deve ser uma lua de regeneração, não pode ser fracassada de desintegração, não. Então, se de fato é uma lua de regeneração, aqueles seres atrasados de Júpiter que estão lá e que estão ajudando os irmãos maiores, ao prestar essa ajuda, eles podem voltar a ser jupiterianos. Quer dizer, Carlos, que na medida que a gente consiga brilhantemente chegar em Júpiter, pode ser que a gente ainda faça um estágio numa nós nunca chegaremos em Júpiter. Nós habitaremos um campo de evolução que tem algumas características de Júpiter, mas não todas as características. Sim, realmente é o período de Júpiter. Estamos falando do período de Júpiter. Quais são as características? É uma área mais gasosa, é um negócio mais volumoso, o corpo denso nosso não é esse corpo denso, muito mais eterificado que aqui. Então, tem algumas características, mas não será Júpiter. Com certeza. Para a gente ir para Júpiter, tem que ir numa nave. E não é espacial, é especial. Não é espacial. É só de ir. Quando é os fracassados, então... Vai dar tempo. Quando é os fracassados, aí acabou. Esse grupo, essa onda de vida tem que esperar uma outro nova dia de manifestação. Desse Deus. Desse Deus. Não pode ser de outro. Tem que ser desse Deus, uma nova onda. Legal. Tá. Legal, né? E como a Magali falou, Deus não destrói nada. Não, ele vai destruir o que ele fez. Apenas transformado para você aproveitar melhor coisa. Sempre, o tempo todo. O que é maravilhoso é que até quando... Até o fracassado. Até o fracasso ajuda. Até o que tecnicamente seria ruim, acaba tendo o que tira a possibilidade praticamente do ruim. Infinita misericórdia de Deus. Total. Concordo? Os planetas saíram do Sol em tamanho, distância, para ter a vibração necessária e o calor, evoluir em cada planeta. Sim, exato. É maravilhoso perfeito. Isso. Até na última lição eu falei assim, se nós nos aproximássemos, nossa onda de vida, aproximássemos ou distanciássemos coisa muito pequena do Sol, ou aproximar ou distanciar, acabou a vida, todas. O reino de Deus. Assim, podemos definir o nosso sistema solar como reino de Deus. Foi criado por nosso Deus, nosso Criador, que decide criá-lo, limitando-se a si mesmo em certa porção do espaço, para evoluir e dilatar a sua própria consciência. Ele inclui em seu próprio ser hostes de gloriosas hierarquias para nós de incomensurável poder e esplendor espirituais. Seu reino inclui o sistema de evolução que se processam em todos os planetas do nosso sistema solar. Urano, Saturno, Júpiter, Marte, Terra,
Vênus e Mercúrio, bem como todos os seus satélites. Bem, nós podemos chamar realmente o sistema solar de reino de Deus, que foi quem o criou. O objetivo de Deus ao criar o nosso e outros sistemas solares é sempre a sua própria evolução e ampliação de sua própria consciência. Tudo evolui sempre. Isso é um ponto que deixa a gente assim, pensando profundamente, né? Nem Deus para de evoluir. Como já vimos, Deus preenche uma porção do espaço, limitando-se a si mesmo para criar. Aquele espaço acaba sendo o próprio Deus, se posso entender. Seu reino inclui todos os sistemas evolutivos em nosso sistema solar, 7 planetas e satélites, lembrando, como diz o texto, que em cada um deles evolui um número incontável de seres, todos eles oriundos dos espíritos virginais. Reino de Deus é uma palavra que está na Bíblia. Reino de Deus da Bíblia de Monte. Sim. Também tem reino dos céus. Sim. Para a Fraternidade da Cruz, reino de Deus é uma coisa, reino dos céus é outra. Porque para outros lugares, para as religiões inclusive, dizem que é a mesma coisa. É a mesma coisa. É porque não pode falar, não podia falar o nome de Deus em vão, então bota reino dos céus. É totalmente deturbado. Tá? Então, reino de Deus é uma coisa, reino dos céus é outra. Isso deixa bem claro isso, tá? Interessante. Reino de Deus é isso que você falou, acabou de falar, muito bem falado, etc. E outra coisa interessante para te falar é que quando nós estudamos aquele diagrama que tem os planos cósmicos, te viu lá no 7º plano cósmico que tinha o nosso Deus com o seu reino de Deus. Sim. E existiam outros milhares de deuses dos lados, cada um com os seus reinos de Deus. Sim. Né? Então, quando você fala aí que Deus também evolui, de fato, está lá, ele evolui, ele é um ser que está evoluindo, né? Ele está evoluindo. E os outros do lado também estão evoluindo. Sim. Entendeu? Então, isso, tá vendo como é bacana ter estudado aquele diagrama, que a gente fica mais confortável. Quando você fala, Deus está evoluindo, aí você lembra, não, realmente, porque do outro lado tem outro Deus, está todo mundo evoluindo. Ele não fez isso estanque para, atender a graça dele, ele também está crescendo. Logicamente, num esquema bem diferente do nosso. Nós somos parte dele, mas está crescendo. E a última coisa só, olha que interessante. Você falou que o reino de Deus é o sistema solar. Então, aqui do meu lado, Netuno e Plutão pertencem ao sistema solar que está do meu lado. É outro Deus, tem outro reino de Deus. Certo? Certo. Tá. É possível um de nós, qualquer um de nós, sair desse reino de Deus e ir para esse reino de Deus? Acho que não. Nesse é o nosso sistema de evolução. Nós somos criados por Não faria nem sentido ir lá não, fazer porque lá... ajuda. Veja bem, então tá bom. Não. Eu sou um ser humano que alcancei, eu sou o big dos bigs, tá? Vocês só não consegui alcançar tal. E eu tenho muitas coisas, muitas lições que esse sistema solar do meu lado pode ter gente precisando. Eu posso falar? Sim. Porque... Eu entendo que não. Eles não são mais evoluídos, gente? Eles são mais não necessariamente. Nós não recebemos... Não, estou falando do sistema solar. Tá. Plutão e Netuno sim, mas pode ter outro planetinha lá, Eu acredito que sim, satélitezinho. porque nós recebemos a influência de Netuno e Plutão, porque nós estamos chegando num nível que é possível receber a influência desse sistema. Então o oposto também é. Mas é influência, nós não conseguimos ir lá e viver lá. E mesmo a influência é uma influência específica. Isso, como a gente não consegue ir para Marte. Se toda influência de Plutão fosse dirigida para o ser humano não aguentava. Entendeu? Era muito aviãozinho. Porque a influência deles é muito sutil. Mas nós podemos. Nós podemos. Estado mental. E aprender algo lá. Nós podemos, desde que nós criemos um corpo formado de material de que mundo? Espírito de vida. Não, de vida é de planta para planeta. Desculpa, divino. Mas Se eu crio um corpo de material de espírito divino, corpo, não veículo, corpo, certo? Estou apto a passar de sistema solar para sistema solar. Se eu crio um corpo de espírito de vida,
Estou apto para ir de planeta para planeta. Por exemplo, os irmãos maiores saíram do planeta Terra e foram para o planeta Júpiter. Não foram para um lado do outro planeta Júpiter, mas está lá dentro da aura do planeta Júpiter, certo? Porque eles têm um corpo espírito de vida. Uau. Entendeu? Então, o corpo espírito de vida me permite caminhar por dentro do reino do nosso Deus. Isso é bom, hein? E um corpo espírito divino nos permite caminhar pelos reinos de todos os deuses. Nós estamos longe, né? Porque deixa eu fazer uma pergunta. Quando eu falo que em cada revolução eu aprimoro um corpo ou um veículo, no nosso caso, de espírito de vida, divino, porque nós não temos esse corpo. Então, se nós estamos ainda aprimorando esse veículo até chegarmos a ter um corpo, é por muita evolução aqui no caminho. Não só muita evolução, mas se houver necessidade de. Tá bom. Eu posso até ter evolução, eu tenho um corpo divino bombado aqui e tal. Fitness. Isso, mas se não houver necessidade, não vou lá matar a curiosidade, entendeu? Mas é verdade que aqui, esse estudo, mesmo que a gente seja muito pé no chão, nos leva, sim, a começar a pensar em outras realidades, né? Você acabou de dizer, por exemplo, que o nosso Deus, e que chegarem no nível dele, normalmente se comunicam com os outros deuses de outros lugares, tranquilamente. Estou evoluindo. E olha que bonito, a gente pode ir para todos esses cantos sem sair dessa mesa, sem sair dessa cadeira. Só ter um corpo. Tá vendo? Não, estou falando o seguinte, estou falando o seguinte, a gente tem a condição, que nós estamos falando aqui, de discutir esses assuntos, de imaginar essas coisas, sem precisar ir para a pirâmide, sem para ir para o Egito, sem para ir para a montanha, sem para ir para o guru, sem para ir para não sei aonde, sem para ir energizar num lugar e tal. Sentadinho aqui na cadeira, comendo amendoim, comendo pastel, comendo caramba quatro. Olha que não é maravilhoso esse Rosa Cruz? Permitia fazer isso. E todos, sem exceção, não precisa, mas é só o pós-graduado, só o MBA, só o psicólogo, só quem está 10 PhD. Não, qualquer um. Qualquer um de nós. Basta vir. Só o rico, só o pobre. Você viram interessante? Vocês viram aonde nós chegamos? Que nível nós chegamos? Nós chegamos a um nível de discutir que nosso Deus maravilhoso evolui, que chama Reino de Deus, o que nós precisamos para caminhar dentro do Reino de Deus, o que nós precisamos caminhar para outro Reino de Deus, por que a gente não caminha, por que caminha, olha que coisa maravilhosa. E assustadora também, né? É assustadora, mas eu vejo o seguinte, isso só aumenta a minha contemplação. Total. A minha certeza de que ele existe e que eu estou seguro aqui. Olha que maravilha. E aquela ideia de que a gente... Não é pelo... porque a fé, não é só pela fé, é pelo conhecimento direto mesmo. Isso faz sentido, né? Olha, sem problema de ego aqui. Sem problema de ego aqui, mas a gente sempre se sente, quando estuda aqui, que a gente é um grão de areia, né? Quando a gente vê... Mas no momento desse, que você começa a pensar que você pode ter determinadas possibilidades de chegar a vivenciar outros sistemas solares, né? Outros sistemas onde tem seres que pensam, que vivem, que... já não me sinto tão grão de areia. É um grão de areia, mas é um grão de areia que está confortável. Sim, que é igual foi falado, não precisa ser rico, pobre, ter um grau elevado de instrução superior, nada. E pensar que tudo isso está possível para todos nós. Tem uma semente dentro de todo mundo. E aí onde acho que é legal que a Maga for fazer, você vê nesse grãozinho de areia, mas você fala, mas eu não sou um grão de areia qualquer. Exato, peraí. Tem possibilidades, tem possibilidades de um dia. É isso, o grão de areia brilhante. Deixei muito legal, Maga, só pegando aqui rapidinho, quando a gente fala de misericórdia, né? Então, assim, quando você pega um plano, né? O plano de Deus, o primeiro, é que todo mundo faça a evolução no Sol. Mas e se uma galera não conseguir? A gente faz o quê? A gente dá uma expurgada, joga alguns campos de evolução. E se essa galera também não conseguir, tiver alguém que começar, um grupo que começar a pisar na bola, a gente começa a fazer um satélite. E se a gente não consegue, cada povo entrando num plano é incrível, porque não deixa ninguém realmente para trás. O que mais me sensibiliza, desde que eu comecei a estudar o conceito, é pensar assim,
Deus não deixa escapar ninguém, ele vai catando de novo, né? Você cai, ele vai catando, mas esse não se adapta ali, poxa, esse aqui ficou redondo, outro, o que eu faço com esse? Sempre vem um novo plano divino, e daí, eu não sei, me perdoe a expressão assim populosa ou popular, mas eu penso sinceramente que nós somos livres para escolher o caminho, mas que Deus torce pela gente. Sim, misericordioso como Pode ele é. colocar de uma outra maneira isso que você falou e o que o Fernando acabou de colocar, e em cima dessa mesma lição que você está mencionando, se a gente trazer para o nosso mundo, é uma desfragmentação que vai acontecendo. Da mesma maneira, quando a gente está numa escola, você tem que ir quebrando, porque tem um grupo aqui que consegue acompanhar, tem um grupo que não consegue acompanhar, e você tem que desmembrar, e assim sucessivamente. Só que nesse contexto você vai desfragmentando, porque cada um está num nível. Só que é meio que a descida, né? Porque você está aqui com um certo conhecimento, o outro não tem tanto. Aí você tem que desfragmentar para ir para um outro grupo que tem esse conhecimento. Dentro desse grupo não tem um conhecimento suficiente ainda para conseguir acompanhar com esse aqui. Aí vai desfragmentar e vai criar outro. A mesma coisa, tudo que você está falando, só que de uma maneira diferente. Só para a gente trazer para o nosso mundinho aqui, que é isso que vem acontecendo. Por um outro lado, é aquele negócio, né? Para você chegar lá em cima, construir esse contexto, muitas vezes você tem que destruir para começar do zero e juntar novamente. Sim. Recuperação. Bom, nós vamos falar agora de outro termo, o reino de Deus, mas como foi ventilado tanta conversa entre nós, eu queria saber se ficou dúvida, se vocês querem se manifestar sobre uma lua, sobre a viagem nos outros sistemas solares, enfim, fiquem à vontade, nós estamos aqui estudando todos juntos. Então vamos continuar, né? Vamos vir lá, né? O reino de Deus. Nesse período terrestre, este já não foi esse? Acho que não. Tá certo. Eu posso só dizer uma coisa? Por favor. Eu comecei a falar e o microfone estava fechado. Por favor. Então, falando aí da evolução, né? E que eu, fazendo uma comparação um pouco grosseira, digamos assim, às vezes eu me sinto assim em relação aos outros irmãos. Eu comecei, né, e estou engatinhando. Eu acho que isso acontece também, como esse irmão falou aí, né? Existem graus também entre nós de pessoas que uns sabem mais, outros sabem menos. Alguns começaram primeiro, outros ingressaram posteriormente. E aí estamos todos tentando, né? Estudando e buscando, Sim. Fazendo aí o curso, né? Eu estou no preliminar e aí eu quero muito avançar, né? Não estou ansiosa, mas quero muito avançar e é só isso que eu gostaria de falar. É bonito ver uma pessoa falar o que você está falando. Eu cheguei agora, ainda sei só um pouquinho, mas já percebi que vale a pena, eu vou continuar e vou chegar lá. Você não precisa de mais nada, querido. Você vai começar nos cursos iniciais, mas acompanhando aqui conosco os estudos semanais, sempre vão aparecer coisas que os mais adiantados estudaram que você já vai tendo noção. Eu acredito que isso é uma coisa muito especial para todos. Total. E se te conforta, ainda você sabe um pouquinho. Eu, quando comecei, que não sabia. E continuo, tá? Mas aí um pouquinho só. Mas isso é todos nós. Cada vez que a gente faz uma reunião e prepara um trabalho, a gente descobre coisas novas, né? Muitos livros lá da sede mundial que foram trazidos e foram todos traduzidos e tem todo o material hoje muito melhor do que quando nós começamos, que era por carta e tudo. Hoje está muito mais evoluído, então hoje nós temos muito mais material e cada vez a gente vê que a gente não sabe tudo. Nós somos estudantes. Que a gente vai descobrindo, a gente aprende uma coisa, depois chega na lição, então você aprende coisas totalmente diferentes, aí você desaprende o que você tinha aprendido e já ganha novas coisas. Mesmo. Aliás, eu gostaria de agradecer, né, assim, publicamente a todos vocês, que eu vou lá no site
E os livros que já estão, né, o audiobook. Isso. Então, às vezes, no serviço, eu fico escutando Beleza. na hora. A voz dela é linda, a voz dela é linda. Que legal. É porque ela é contadora de histórias. Ela é por contadora isso. de histórias, ela adora. Olha, Pronto, querida, vamos lá, gente. só para concluir, antes da gente seguir agora, só para você ter uma ideia, cada semana um de nós auxilia aqui na apresentação de cada aula, de cada sequência. Mas cada um de nós pode, num momento, é muito natural se acontecer, olha, isso aqui, de repente, com toda sinceridade, falar assim, isso aqui eu entendi assim, mas tenho dúvidas e não há problema nenhum. Estamos todos estudando juntos. Correto? Isso mesmo. Então, vamos lá. Vamos falar agora, continuar o nosso Reino de Deus, porque essa tela, ela fecha com o que é de mais importante no que nós estamos falando. Nesse período terrestre em que estamos, as condições eram tais para adotar cada classe do grau de calor e vibração necessários na sua fase particular de evolução, como dissemos, foram segregadas em vários planetas, a diferentes distâncias do Sol, a fonte central da vida. Esta é a razão do nosso sistema solar e de todos os outros sistemas solares do universo. Quando os seres de um planeta evoluem até um grau suficiente, este planeta se torna um Sol, o centro fixo de um sistema solar. Este, na verdade, além de nos auxiliar na nossa evolução, este é o grande objetivo. Então, vejamos, no período terrestre, palco do princípio de nossa evolução, como sabemos, fomos arrojados do Sol. Quando os seres de um planeta, pode ser o nosso, por exemplo, atingirem um determinado grau de evolução, este planeta torna-se um outro Sol, o centro fixo de um outro sistema solar. Este é o grande objetivo. Eu queria saber se esta última parte ficou claro. Isso pode acontecer com qualquer um destes planetas. Se as pessoas que lá evoluem, falei pessoas, escapou, mas que lá evoluem, forem chegando num ponto tão elevado, cria-se aí um novo sistema solar, cujo centro irradiador de vida é o tal planeta. Isso ficou entendido? Aqui sim. Inclusive o Sol do nosso sistema solar, só se tornou Sol quando originou os planetas. Perfeito. Enquanto os planetas estavam dentro do Sol, o Sol não era Sol. Olha que interessante. É muito lindo isso, né? O que nós conhecemos hoje em dia mais ou menos como uma nebulosa. E quem é que habita o Sol? Campo de evolução de que seres é o Sol? Senhores, os arcanjos. Arcanjos, é. Então, os arcanjos são os únicos seres que aguentam a vibração intensíssima do Sol. E não é vibração física, não, tá? Porque o corpo de desejos do arcanjo está bem muito no corpo deles, concorda? Uhum. Eu fiquei nessa dúvida. São as vibrações do mundo do desejo. As vibrações do mundo do desejo que estão lá no Sol são altíssimas. E só os arcanjos é que aguentam o tranco. Como Cristo. Como Cristo. Sim. Mas nem os anjos. Anjo? Não existe anjo no Sol. Como não existe ser humano no Sol, certo? Os anjos vivem nas luas. Nem animais existem no Sol. E nem vegetais existem no Sol. Sim. Mas existem minerais no Sol. Minerais. Mas os minerais que existem no Sol é para a crosta, não é para a evolução. Um dia perguntaram para mim, mas vem cá, os minerais do Sol são os mais evoluídos? Eu falei, por quê? Estão no Sol. Eu falei assim, não, eles estão lá com trânsito profundo, eles não tem evolução para eles lá. Entendeu? Não é porque está lá que ele é o... O mineral de ouro. Até que tem o gazé, já identificaram lá, que a maior quantidade de parte da região química, do elemento da região química no Sol é o gás hélio, né? Uhum. Existem outros gases, mas não é porque o gás hélio que está lá, ele é mais evoluído do que o gás hélio que está aqui. Porque eles estão em estado de trânsito profundo, são os mesmos, não é evolutivamente falando.
Estão servindo a dois lugares Serve diferentes. apenas como crosta, como campo de evolução de crosta. Tanto é que os arcanjos não andam pela crosta do Sol, senão queima o pé do corpo de desejo. O corpo de desejo não tem pé. Entendeu? Então, eles não andam na crosta, certo? Porque não precisam, eles andam no mundo do desejo. Do Sol, que é diferente do mundo do desejo de cada planeta. Cada planeta tem seu mundo do desejo, certo? Diferente. Isso é outra coisa importante. Quando o arcanjo sai do Sol para vir no mundo do desejo da Terra, é um sofrimento violento, porque eles têm que baixar muita vibração. E tem que trazer blusinha de frio, né? Você vê, Aí aumenta a consciência do sacrifício de Cristo. Nossa, é verdade. Nossa, é verdade. Tem lógico. Alan, quem mandou você ficar em cantinho? Só uma reflexão, né? A gente acabou de passar por um estudo sobre eras, né? Nós vimos lá que na involução, como a Magali apresentou, nós mergulhamos no navio da maternidade. Sim. Nós estamos na era de peixes, saindo da matéria para a região etérica. Então, olha como esse capítulo nos mostra que não existe só a matéria, né? Existe muito mais nesse esquema de evolução, nessa manifestação desse Deus, e mais seres em cada planeta, conosco, nos ajudando, até mesmo para que a gente saia da matéria. Tudo isso esforço é esse, né? Que é o reino de Deus, né? O esforço é esse, né? O seu comparativo, até alguns comentários, nós falamos do Carlos, né? E muita gente que acha que isso aqui só existe aqui e acabou, né? E aí, assim, não consegue se desvincular de nada daqui. Né? Quem está vendo, acha que é só isso que acontece, né? Então, se você pegar todo esse esquema de evolução e tal, então o conceito nos ajuda a ver isso, né? E que não é só isso. Então, eu preciso me entender como funciona tudo isso para saber o meu papel de serviço que eu tenho que fazer aqui. Né? Isso mesmo. Bem, agora, dentro daquela linha que o Carlos mencionou, racionalmente falando, para mim tem muito sentido. Porque uma vez que você agrupa aqueles que estão mais evoluídos, a tendência é que aqueles evoluídos vão expandir, vão aumentar a sua, vamos dizer, a luz. Sim. A mesma coisa aqueles que desceram um pouco, tiver naquela condição, tirou aqueles que estão, vamos dizer, atrapalhando, ele também vai ter a tendência de conseguir sair daquilo e crescer, e aumentar, e expandir. E assim sucessivamente todos aqueles que desceram, a tendência é também se iluminar e voltar e subir. Então, me fez muito sentido o que o Carlos colocou. Beleza. Aí esse negócio que a Maria falou e colocou, surge a seguinte pergunta, né? Se você fala ali que quando os seres de um planeta evoluíram até um grau suficiente, o planeta se torna um Sol, tem que surgir essa pergunta. Dos 7 planetas que existem no sistema solar, existe algum planeta que está chegando a esse ponto? Ou está mais próximo desse ponto do que os outros planetas? Ou não existe? Estava pensando nisso. Eu só sei que a Terra é penúltima. É isso. Não. Quem está lá em cima, eu não sei. Uma coisa é ela ser penúltima pela evolução dos espíritos virginais. Tá. Outra coisa é ela não ser tão penúltima pela evolução desses espíritos virginais, pela velocidade de evolução dos espíritos virginais. Ah, tá certo. É diferente. Tá certo. Deu uma esperança. Isso é macrocósmico. Microcosmicamente acontece exatamente com a gente. Entendi. Não é pelo fato de eu começar a estudar os acústicos com 70 anos que eu não posso conseguir a iniciação. Porque eu posso conseguir a iniciação com 2, 3, 4 anos. Enquanto que o outro começou lá com 18, está lá com seus 60, ainda está lá achando que é probacionista e improbacionista é. Entendeu? Então, essa questão de tempo não é nada quando você aplica seu esforço, sua força de vontade, etc. E tal. Então, qual é o planeta que vocês acham? Júpiter. Júpiter. Eu também acho. Por que Júpiter? Só porque ele é grandão, fortão? Ele é grandão. Só por isso? Não? Qual o motivo? Porque ele já tem um monte de lua. Só porque ele tem um monte de lua? Nós temos que tem mais fracassado do que resultado, né? Porque ele não é porque ele é mais coração. Porque ele é benevolente. Ele é mais coração, ele é igual a todos. Não, mas ele é benevolente. Acho que na escala de evolução espiritual ele pode ser
Né, astronomicamente, astronomicamente Júpiter falando. vem Vênus e Vulcano. Não, então, mas, não é Vênus. Saturno, Júpiter, Saturno, Urano. Vênus e Vulcano. Não, Saturno, Não é período. Urano. Depois de Júpiter, Ah, verdade. Saturno, Urano. Antes de Júpiter tem Marte, Terra, Vênus e Mercúrio. Sim. Então Júpiter está ali. Astronomicamente falando, a ciência, olha só que interessante. A ciência material já disse, já mediu, já viu que Júpiter alivia muito para a Terra, tanto é que ele é considerado o segundo Sol. Ah, é verdade. Porque ele alivia muitas influências materiais, tá? De explosão solar, de raio, sei das quantas lá, tem os nomes lá científicos. Ele é nossa lá. segurança. Ele não deixa entrar ou penetrar ou prejudicar os seres que estão evoluindo em Marte, na Terra, em Vênus e em Mercúrio. Ele é um anteparo para isso. Até que ele é considerado o segundo Sol. O calor gerado por Júpiter é o maior calor que existe no sistema solar depois do Sol. Você tem o Sol, você tem Júpiter. Entendeu? Então, os seres de Júpiter são os seres mais evoluídos do nosso sistema solar. Ele é mais evoluído que Saturno, mais evoluído que Urano. Mercúrio. Mais do que Mercúrio, mais do que Vênus. E olha que Mercúrio está pertinho do Sol. Mas o fato de estar pertinho do Sol não quer dizer muita coisa em relação a isso. Olha que coisa interessante. Tá? Então, quando você fala assim, o planeta se pode se tornar um Sol, lógico que Júpiter está muito longe de se tornar um Sol. Mas ele está mais próximo de se tornar um Sol do que a Terra, do que Vênus. Provavelmente ele chegará primeiro. Se continuarem se sem passo. continuar, claro. Porque a gente sabe que mesmo nós, seres humanos, é aquilo que eu falei aqui. Quem de vocês aqui sabe quanto tempo vocês estão próximos da iniciação ou não? Não sabe. Ninguém sabe. Mas e se você tiver a 1 hora de iniciação, você pode assistir de tudo, sem saber, e nunca saberá que estava a 1 hora do iniciação. Isso é muito forte. Mas tem muitos que desistem. Ué. Isso é o livre-arbítrio. Certo? Ué. Sabe uma coisa aqui? Você lembra que tem uma figurinha muito clássica que tem na internet, do diamante? Tem um cara lá cavando. Ele desiste, aí tem uma casquinha só para chegar na Isso, é verdade, eu já vi. Essa casquinha pode ser nós. Pois é, olha que A mesma coisa de Júpiter. Tá lá, mas não é a garantia de estar lá, chegar lá. Está indo bem. Ele está indo bem, mas não quer dizer que ele ainda chegou lá. Ele pode até ser ultrapassado por outro. Sim. Gente. Só a última coisa que o Carlos falou, uma coisa que me deu um insight muito, muito bacana. Isso não chegou no caos ainda. De quando, o caos vai ser o caos. Não, mas pega que essa é interessante. De quando um arcanjo sai do Sol e vem para o mundo do desejo da Terra, é um sofrimento grande, tamanha densidade, certo? Um arcanjo comum. Agora você imagina o Cristo que era o mais elevado. Aumenta para mim, aumenta muito a consciência do enorme sacrifício que o Cristo teve que fazer. Faz todo ano. De verdade, todo exato. Ano. E isso me dá vergonha. Sim, a gente tem que tomar vergonha, porque ele precisa se libertar disso, né? Não é justo só ele segurando tudo. Oi, gente, inclusive eu. Tudo bem. Todos nós. Bem, eu acredito que hoje nós vamos, só um minutinho, nós vamos terminar aqui nesse termo. Nesse reino de Deus. E a semana que vem a gente começa o caos. Mas antes de terminar, eu queria passar aqui uma reflexão que eu até escrevi aqui, que é uma coisa assim, se a gente está estudando junto, foi uma coisa pessoal que eu quero receber. Aplauso não precisa, mas vai também pode. Porque eu fiquei assim encucada com aquela história de que, nossa, tomamos cartão vermelho. E hoje nós repetimos de novo. Eu achei que tomou foi um cartão vermelho. Alguém chegou e falou assim, sinto muito, mas você é atrasadinho, você está atrapalhando aqui, arranja um cantinho lá para você. Brincamos com isso, é evidente. Mas daí eu fui analisar direitinho, fiz uma reflexão, tipo assim, sendo contra isso. Analisemos o quanto a separação da Terra em relação ao Sol nos favoreceu. Vejamos, nos 3 primeiros períodos de nossa evolução do Sol, nós, na verdade, nós não estávamos evoluindo, mas sim involuindo, com auxílio de grandes hierarquias. Conseguimos, assim, nossos corpos e despertamos nosso tríplice espírito, ganhando os nossos equipamentos, me parece, eu vejo como equipamentos para poder desenvolver.
Fomos arrojados exatamente no período em que começaríamos a nossa evolução, com a aquisição da mente, período terrestre. Portanto, aqui eu levanto 4 coisas que nos beneficiaram muito. 1, viemos para cá, mas já trouxemos conosco, no período terrestre, nossos corpos e tríplice espírito, batata. 2, agora, a nosso favor, nós tínhamos também o calor e a vibração adequadas para nós. Agora, eu vou falar de um carinha aqui que nós vamos estudar profundamente, então eu vou falar só para explicar o porquê. Nós vamos falar de Marte, que foi arrojado também na mesma situação antes de nós, se vocês lembram. Ele nos liberou o ferro, que ele absorvia anteriormente, mas que com a mudança de órbita ele perdeu. Assim, tivemos acesso ao ferro, que nos proporcionou o tal sangue quente e vermelho. Aqui nós já falamos numa das apresentações que até os animais atrasados não têm esse sangue quente e vermelho. Eles não têm. Um lagarto não deve ter. Né? Jacaré. Isso é importante, fundamental para a nossa individualidade. O estudo sobre Marte, no nosso conceito, é bem profundo, interessante e detalhado. Importante é saber isso. Mandaram ele passear e com isso ele perdeu o ferro e nós precisamos, que nós estávamos precisando. E por último ainda, a Lua veio e levou consigo os atrasados. Também, coitadinhos, estavam nos atrapalhando. Portanto, falar que ganhamos cartão azul, ou cartão vermelho, não é justo. E, veja bem, com toda certeza, isso foi feito para cada um dos planetas, né? Porque Deus não gosta só de nós, né? Então, acho assim. Tá ok? Mas olha só. Nós começamos a lição falando o seguinte, que os espíritos originais são compostos de 7 raios de vida. Sim. Está escrito lá no início da lição. Os espíritos originais. Então, existem espíritos virginais em Mercúrio, em Vênus, na Terra, em Marte, em Júpiter, em Saturno e Urano. Então, nesses 7 planetas existem espíritos virginais. Não existem espíritos virginais no Sol. Não. Mas nesses planetas e nessas luas existem espíritos virginais. Então, quando nós fomos criados por Deus, nós fomos criados em 7 raios diferentes, agrupados em 7 raios diferentes, certo? Ou seja, é como se tivesse 7 casinhas, que são os espíritos planetários, 7 ministros de Deus antes do trono, lá no Sol. O que aconteceu foi só o seguinte, os espíritos virginais aqui, nós, encaixando nessas casinhas. Entendeu? Então, por exemplo, nós todos aqui, sem mais nossos irmãos e irmãs que estão lá do lado de lá, todos nós, com certeza absoluta, nós estamos na casinha da Terra. Certo? Sim. Porque uma vez na casinha, você não sai da casinha. Tá ok? Sim. Tá? Então, são 7. Então, só que todos no mesmo grau de evolução chamado Sol, mas já nas casinhas. Isso que é importante. Estávamos nas casinhas. Já éramos segmentados. Mas a segmentação foi feita por que razão? Qual o motivo? Diferentes fases de evolução. Deus não evolui? Sim. Então, se ele segmenta, ele evolui melhor. Por quê? Porque a quantidade de lições a serem aprendidas e serem aprendidas por esses seres são os maiores. Por isso da epigênese. Concorda? Então, a segmentação que ele fez não foi para separação, nem para... vocês de Júpiter ficam aqui na casinha linda, maravilhosa, de tijolo, vocês de Marte ficam aqui na casinha de sapé, e vocês da Terra ficam na casinha de madeira, né? Chupando aqui de madeira. Aqui. Não foi assim, não é isso. Entendeu? É por afinidade. Então, o espírito planetário da Terra, nós como fomos criados por Deus, os originais, nós fomos afins ao espírito planetário da Terra. Certo? Os irmãos de Mercúrio, afins do espírito planetário de Mercúrio. Lembra, os espíritos planetários são seres de evolução. Certo? Os anjos estelares, os 7 ministros diante do trono, são seres de evolução criados por esse Deus de administração anteriores. Olha que coisa interessante. Então, o fato de estarmos na Terra é porque nós pertencemos ao espírito planetário da Terra. Certo? Sim. Que deveriam ser quem? Quem deveria ser esse? Lembra, tem uma passagem no conceito que fala assim: o espírito planetário ele permanece no planeta até que uma quantidade suficiente de seres desse planeta
consiga manter o planeta. Aí ele Sim. se retira, ele volta para o Sol. Cristo. Então, no nosso caso, aconteceu o seguinte: o espírito planetário, né, que da Terra, ele não conseguiu suportar a cristalização que nós fizemos. Por isso que teve que vir Cristo, que não tinha nada a ver com o processo. Entendi. Nada a ver, não é casinha, Cristo não está numa casinha, Cristo é de outra onda de vida. Veio nos resgatar e salvar. Entendeu? Porque o espírito planetário ele não pode descer ao nível da região química do mundo físico. O planetário não tem a capacidade de chegar e falar assim, vou encarnar entre esse pessoal e mostrar como ele faz a coisa. Ele não teve, o único que teve capacidade foi o Cristo. E ele, Cristo teve porque ele alcançou a dádiva de ser Deus, Filho. Os outros arcanjos não conseguem, entendeu? Então, isso que é importante a gente notar, que os 7 raios já faziam parte do esquema original. Sim. Entendeu? Porque é a maneira do espírito planetário evoluir também, que é o ser. Entendeu? É um ser. Aí o mais bonito de todos é que esses seres, espíritos planetários, né, eles se ajudam um ao outro. Por isso da influência astrológica, por isso da astrologia, por isso das influências positivas e a gente chama negativas, que são adversas. Um ajuda o outro. Para ver isso que você falou do planeta Marte, é o seguinte: quando Marte foi expelido do Sol, por um bom tempo, a aura da Terra envolvia a aura de Marte, necessária para a gente aprender a trabalhar com ferro. Então, Marte ajudando a Terra, entendeu? Sim. Os seres de Marte ajudando os seres terráqueos a como lidar com o ferro, né, para combinar o oxigênio no ferro, para dar esse corpo, para dar a possibilidade desse corpo. Se não tivesse essa combinação de ferro com oxigênio, você não teria hemoglobina, não tem sangue. Não teria calor. Não teria o calor do sangue. Sim. Entendeu? Então você vê que... Entendeu? Olha, a gente vai estudando e vai vendo a perfeição do negócio. É muito perfeito, é muito encaixado. Foi necessário ele sair primeiro do Sol para ajudar a gente que ficou lá. Exatamente. Para falar desse Deus, eu penso assim, por exemplo, se Deus se manifestou em 7 raios, se ele tivesse que ir visitar 7 lugares, eu vou num, depois eu volto, vou num, depois eu volto, faço isso 7 vezes, quanto tempo isso ia levar? Daí ele fez 7 pessoas ao mesmo tempo, pensando assim, né? Um belo que projeto. vão em 7 lugares ao mesmo tempo e trazem para ele. Sim. Exatamente isso. Tem um monte de arcanjos trabalhando e dando chance para esses seres evoluírem também. Não só ele, mas os seres também evoluírem. E para se tornar deuses. Bonito, né? Bem, eu só se der 5 minutos ficaram para fechar, ficaram 2 perguntinhas bem simples aqui, que é só sobre esse assunto. Vamos então ver quem sabe. Está aqui no texto, não é muito complicado. Como sabemos, quando foram arrojados do Sol, a Terra e a Lua estavam unidas. O que deverá acontecer com os nossos irmãos, que foram conduzidos à Lua quando esta se separou da Terra? Nós estudamos isso hoje. O que deverá acontecer com os nossos irmãos? Com os irmãos que foram para lá, na nossa Lua. Próximo dia de manifestação do nosso Deus, para que eles possam entrar de novo como espíritos virginais e seguir tudo que nós estamos seguindo que eles perderam. Isso ficou claro, gente? Que isso é importante a gente gravar. Agora, uma mais assim. Embora Netuno e Plutão não façam parte do nosso sistema solar, eles nos influenciam. E como? Influenciam. Sim. Alguns de nós. Porque se fosse todos, Só os seres mais evoluídos que sentem a influência. Nem todo mundo sente essa vibração, né? Nem todo mundo. Agora, Maxine dizia, não sei, no texto, que Netuno, ele sentia a influência dele em termos de astrologia, enquanto astrólogo. Então, pôde entender que ele tinha essa ligação, né? Um astrólogo tem talvez uma maior sensibilidade para... Um astrólogo espiritual. Espiritual, Astrólogo que levanta horóscopo, não sente. Não, é Netuno. Horóscopo que vende, astrólogo que vende horóscopo, aí não sente mesmo. João Bidu não sente, então? Nossa, João Bidu, tá bem louco. Então, são astrólogos espirituais. Quem Sim. são astrólogos espirituais? Quem são esses seres astrólogos espirituais? Estudantes. São astrólogos que usam astrologia para cura.
Sim, Esses são espirituais. sim. Todos os outros não são espirituais. Sim. Quem não usa para cura, então, não é mundano. Pode colocar esse termo. Mundano. Mundano. Aí Netuno não está nem aí. Tá. Então, Max Sender e Augusto von Heine só usava para cura. Você fala assim, usar para cura? Cura é tudo. Sim. Entendeu? Eu não consigo juntar dinheiro. Você está doente. Totalmente doente. Não consigo ter amizade. Você está doente. Nossa, então, só existe cura para interpretar. Sim. Eu quero casar. Você está doente? Porque você tem que entender por que você não consegue casar. Você está doente. É uma doença. Então, se for ver, é tudo doença. A gente é que acha que não é. Né? Eu não consigo juntar dinheiro porque... Não é porque eu estou doente, é porque eu dou azar. Não, você não dá azar, eu estou doente. Você não tem discernimento, você não tem observação, você não tem... Então, se você for ver, a astrologia é para cura. A gente é que inventa moda. E ao inventar moda, a gente quer ganhar uns trocos. Você não ganha uns trocos financeiros, ganha uns trocos de moral. Prestígio, não, né? Aqui, ela não cobra nada, mas ela é fantástica, ela é maravilhosa. Então, Leva um presente. Fama, poder. Não tem dinheiro, mas tem fama e poder. Tá certo. Vai ganhar like no Face, ganhar like no Instagram. Carlos, deixa eu aproveitar a minha limitação aqui. Plutão é mais difícil de ser a gente de absorver. Aí eu te dou uma pergunta. Como você responde às influências de Plutão? Que só começou a aparecer a partir de 1938. Faz pouco tempo. E vai ter mais um planeta ainda que vai aparecer. Não sei se a gente vai estar vivo aqui para ter a influência dele, mas vai ter mais um. Como é que responde o Plutão? Mas não é assim que a gente responde mais às influências negativas do que às positivas? Dá impressão. Por exemplo, assim, Netuno pela mediunidade. Não. Você imagina o seguinte, você ter um planeta que é muito mais evoluído do que vários planetas aqui, e ele vem de lá só para sacanear a tua de cá? Não é sacanear. Lógico, ele vem e fala assim, eu vou jogar influências negativas para esse pessoalzinho aí, para ver se... Não, é a sintonia. Não. Vou explicar uma coisa para vocês. Quadratura não é ruim. Ela é ruim porque ela gera tanta energia que a gente não consegue trabalhar com ela. A gente é ela capaz de trabalhar ela não é maléfica, ela não é diversa. Ela é boa. A partir do momento que eu consiga trabalhar com o excesso, a quantidade de energia que ela joga para mim, ela se torna boa. Por isso que Max Sender fala, transforme suas quadraturas em trígono. E ensina a fazer isso. Por incrível que pareça. Bom, se quadratura é assim, então Plutão não pode trazer influência negativa. O que acontece é o seguinte, Plutão é muito sincero. Ele é super sincero, como o doutor Hélio falava, né? Plutão, quer entender Plutão? Entenda assim, então. Um barril, você olha por cima, tá branquinho, tá transparente, tá limpinho. Fala, essa água é limpinha, vou beber essa água, tá limpinha. Vou beber. Aí vem alguém, pega um pouquinho, não bebe não, pega um minutinho, pega um pedaço de pau e faz assim no barril. Sobe aquela sujeira toda, fala, nossa senhora, tinha rato morto, tem um monte de gigante, ainda bem que eu não bebi. Isso é Plutão. Entendeu? Então, quando você fala, mas é porque a influência negativa, não é não. Plutão, como nós estamos no final de era, tudo tem que vir à tona, as máscaras têm que cair. Não adianta você fingir que todo mundo vai saber a besteira que você fez, menos você vai se tornar um bobão. Isso é ótimo. Total, entendeu? Então, Plutão está fazendo isso. Pera um pouquinho, quando você olha no seu horóscopo, no seu tema, procura lá Plutão como é que está. Tá? Tá lindo não. Se o Plutão seu, então seu não, Plutão no seu horóscopo, não tiver nenhum aspecto, tá pior que se tivesse aspecto, porque ele vai influenciar na casa e no signo que está a casa, e vai influenciar o quê? Quais são os assuntos que quando ele mexer vai subir? Se estiver na segunda casa, se estiver na terceira casa, se estiver na quarta casa, se estiver em Áries, se estiver em Câncer. Agora, se ele estiver ainda aspectado, com aspecto benéfico, você vai ter a chance de, quando mexer, saber o que você deve fazer. E normalmente o saber é perdão, humildade, tolerância, arrependimento e reforma íntima. Se tiver aspecto adverso, você vai jurar de pé junto que aquilo lá é você. Daí você vai atrás da mentira, atrás da inveja, atrás da simulação e vai ser cada vez mais bobão.
porque todo mundo vai ficar sabendo. É assim que você responde. Gostei. O cara é legal. Como é que você Simples fala? assim. Todo mundo Super, sabe, você não. super tranquilo. Vamos fechar? Vamos fechar a oração? Vamos Rosa fechar, Cruz, então. peraí que eu tenho. Fechamos assim a nossa reunião de hoje com a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença. Para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas o senso para perceber e melhorar os dons preciosos que já recebemos de Ti. Faz que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que já conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos levar todas as almas a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade.